Capítulo 8º. Da publicidade em geral. Artigo 142. A exploração dos meios de publicidade na paisagem urbana, levada a efeito através da veiculação por quaisquer instrumentos de divulgação ou comunicação de todo tipo ou espécie, processo ou forma, inclusive as que contiverem apenas dizeres, desenhos, siglas, dísticos, logotipos indicativos ou representativos de nomes, produtos, locais ou atividades, mesmo aqueles fixados em veículo automotor, ou não, independente da denominação dada, dependerá de licença da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, sujeitando o contribuinte ao pagamento da respectiva taxa. Parágrafo 1º. Inclui-se ainda na obrigatoriedade deste artigo os anúncios que, embora postos em terrenos próprios de domínio privado, forem visíveis em lugares públicos. Parágrafo 2º. A exploração de publicidade no mobiliário ou equipamento urbano será admitida quando houver interesse público, por pessoa física ou jurídica, nos termos da lei específica. Seção I. Dos objetivos, definições e instruções. Artigo 143. Constituem objetivos da ordenação da publicidade no município de Uberlândia em atendimento ao interesse público em consonância com os direitos fundamentais da pessoa humana e as necessidades de conforto ambiental e paisagístico com a melhoria da qualidade de vida urbana, assegurando, dentre outros, os seguintes. Inciso 1º. O bem-estar estético, cultural e ambiental da população. Inciso 2º. A segurança da população. Inciso 3º. A valorização do ambiente natural e construído. Inciso 4º. A percepção e a compreensão dos elementos referenciais da paisagem. Inciso 5º. A preservação da memória cultural. Inciso 6º. A preservação e a visualização das características peculiares dos logradouros e das fachadas. Inciso 7º. O fácil acesso e utilização das funções e serviços de interesse coletivo nas vias e logradouros. Inciso 8º. O equilíbrio de interesses dos diversos agentes atuantes na cidade para a promoção da melhoria da paisagem do município. Artigo 144. Para fins de aplicação desta lei, considera-se paisagem urbana o espaço aéreo, e a superfície externa de qualquer elemento natural ou construído, tais como água, fauna, flora, construções, edifícios, anteparos, superfícies aparentes de equipamentos de infraestrutura, de segurança e de veículos automotores, anúncios de qualquer natureza, elementos de sinalização urbana, equipamentos de informação e comodidade pública e logradouros públicos, visíveis por qualquer observador situado em áreas de uso comum do povo. Artigo 145. Constituem diretrizes a serem observadas na colocação dos dispositivos de publicidade. Inciso 1º. O livre acesso de pessoas e bens à infraestrutura urbana. Inciso 2º. A priorização da sinalização de interesse público com vistas a não confundir motoristas na condução de veículos e garantir a livre e segura locomoção de pedestres. Inciso 3º. O combate à degradação do aspecto de paisagem urbana. Inciso 4º. A proteção, preservação e recuperação do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico, de consagração popular. Inciso 5º. A compatibilização das modalidades de anúncios com os locais onde possam ser veiculados, nos termos desta lei. Artigo 146. As diretrizes para a publicidade na paisagem urbana e rural são as seguintes. Inciso 1º. A elaboração de normas e programas específicos para os distintos setores do município, considerando a diversidade da paisagem nas várias regiões que a compõem. Inciso 2º.
O disciplinamento dos elementos presentes nas áreas públicas, considerando as normas de ocupação das áreas privadas, e a volumetria das edificações que, no conjunto, são formadoras da paisagem urbana ou rural. Inciso 3º. A criação de novos padrões, mais restritivos, de comunicação institucional, informativa ou indicativa. Inciso 4º. A adoção de parâmetros de dimensões, posicionamento, quantidade e interferência mais adequados à sinalização de trânsito, aos elementos construídos, e à vegetação, considerando a capacidade de suporte da região. Inciso 5º. O estabelecimento de normas e diretrizes para a implantação dos elementos componentes da paisagem urbana e a correspondente veiculação de publicidade. Inciso 6º. A criação de mecanismos eficazes de fiscalização sobre as diversas intervenções na paisagem urbana e rural. Artigo 147. Para efeito de aplicação desta lei, ficam assim definidas as seguintes expressões. Inciso 1º. Adorno excedente. Parte ou conjunto das partes aplicadas sobre qualquer composição que serve para embelezar, realçar, complementar e dar aspecto mais atraente à coisa, que exceda a metragem estabelecida. Inciso 2º. Área de exposição do anúncio. A área que compõe cada face da mensagem do anúncio, devendo, caso haja dificuldade de determinação da superfície de exposição, ser considerada a área do menor quadrilátero regular. Inciso 3º. Área livre de imóvel edificado. A área descoberta existente entre a edificação e qualquer divisa do imóvel que a contém. Inciso 4º. Área total do anúncio. A soma das áreas de todas as superfícies de exposição do anúncio, expressa em metros quadrados. Inciso 5º. Bem de uso comum. Aquele destinado à utilização pública, tais como as áreas verdes/recreação e institucionais, as vias e logradouros públicos, e outros. Inciso 6º. Bem de valor cultural. Aquele de interesse paisagístico, cultural, turístico, arquitetônico, ambiental ou de consagração popular, público ou privado, composto pelas áreas, edificações, monumentos, parques e bens tombados pela União, Estado e município, e suas áreas envoltórias. Inciso 7º. Calçada rebaixada. Rampa construída ou implantada na calçada ou passeio destinada a promover a concordância de nível entre estes, e o leito carroçável. Inciso 8º. Calçada pública parte do logradouro, normalmente segregada e em nível diferente, destinada ao trânsito de pedestres, e à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins, composta de faixa de circulação, faixa de serviço e faixa de acesso. Inciso 9º. Dispositivo. Conjunto de meios planejadamente dispostos para atender determinado fim. Inciso 10. Equipamento urbano. São as edificações que acomodam os usos e atividades de interesse social e comunitário, tanto do setor público como da atividade privada, sendo os de âmbito local aqueles que atendam a população do bairro, os de âmbito geral aqueles que atendam a população de uma zona ou região, e os especiais aqueles cuja atividade exige tratamento diferenciado, em função de sua natureza ou impacto ambiental, e no tráfego local, independentemente da área construída. Inciso 11. Face. É cada uma das superfícies de exposição do dispositivo de publicidade. Inciso 12. Fachada cega. É a fachada privada de saídas como porta, janela, duto de ventilação, equipamento de emergência, ou de segurança. Inciso 13. Fachada principal. É qualquer fachada voltada para logradouros públicos. Inciso 14. Fachada. Cada uma das faces externas de uma edificação. Inciso 15. Faixa de travessia de pedestres.
Sinalização transversal às pistas de rolamento de veículos destinadas a ordenar e indicar os deslocamentos dos pedestres para a travessia. Inciso 16. Faixa de circulação de pedestres. Parte da calçada destinada exclusivamente à livre circulação de pedestres. Inciso 17. Faixa, bandeira, cartaz ou estandarte. Aqueles executados em material não rígido, perecível, tais como pano, papel, papelão, tela, plásticos, de caráter provisório. Inciso 18. Gleba. É a área de terra bruta, que ainda não foi objeto de loteamento. Inciso 19. Imóvel. Gleba, lote ou unidade autônoma, pública ou privada, edificada ou não, assim definido. Alínea A. Imóvel edificado. Aquele ocupado total, ou parcialmente com edificação permanente. Alínea B. Imóvel não edificado. Aquele não ocupado ou ocupado com edificação transitória, em que não se exerçam atividades nos termos da legislação de uso e ocupação do solo. Inciso 20. Lote. É a porção de terreno lindeiro a uma via pública, resultante de um loteamento ou desdobro. Inciso 21. Letreiro. A fixação ou pintura em fachadas, elementos do mobiliário ou estrutura própria. Inciso 22. Mobiliário urbano é o conjunto de elementos que podem ocupar o espaço público, implantados, direta ou indiretamente, pela administração municipal, com a possibilidade de remoção, por interesse urbanístico, ou de obras públicas, que propiciem conforto, proteção, segurança e acesso à informação aos munícipes usuários, com as seguintes funções urbanísticas. Alínea A. Circulação e transportes. Alínea B. Ornamentação da paisagem e ambientação urbana. Alínea C. Descanso e lazer. Alínea D. Serviços de utilidade pública. Alínea I. Comunicação e publicidade. Alínea F. Atividade comercial. Alínea G. Acessórios à infraestrutura. Inciso 23. Outdoor. Todo dispositivo publicitário fixo construído em madeira ou estrutura metálica, com cercadura ou quadro, destinado à colagem em sua superfície de folhas de papel ou impressão em lona, sem qualquer equipamento eletrônico, com quadro medindo 3x 9 metros. Inciso 24. Painel. Todo dispositivo publicitário fixo construído com estrutura metálica, com cercadura ou quadro, destinado à colagem em sua superfície de folhas de papel ou impressão em lona, animado ou inanimado, iluminado e não iluminado, eletrônico e barra ou multimídia fixada em estrutura de sustentação condizente com o equipamento, com quadro na dimensão de no máximo de 27 metros quadrados. Inciso 25. Placa. Todo dispositivo publicitário construído com estrutura de metal, leve, com superfície de chapa ou lamina metálica, plástico, acrílico ou material adequado, com dizeres pintados, desprovida de engenho elétrico ou mecânico, com quadro na dimensão de no máximo de 27 metros quadrados. Inciso 26. Passeio. Parte da calçada, ou da pista de rolamento, neste último caso separado por pintura ou elemento físico, livre de interferências, destinado à circulação exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas. Inciso 27. Publicidade. Qualquer forma de comunicação visual ou sonora, de todo tipo, espécie e gênero, produzido por viva voz, aparelho eletrônico, instrumentos musicais ou quaisquer outros equipamentos, realizados em locais públicos e privados, por pessoa física ou jurídica, visível ao público, composto de área de exposição e estrutura, podendo ser. Alínea A. Indicativa.
aquela que visa apenas identificar, no próprio local da atividade, exclusivamente, a razão social ou profissional liberal que atua no lugar. A linha B, promocional. Aquela com finalidade de promover e fortalecer determinada ideia, imagem, bem, produto ou serviço, de qualquer espécie, instalado no local ou fora, de onde se exerce a atividade. A linha C, especial. Aquela que possui características específicas, com finalidade cultural, eleitoral, educativa ou imobiliária, nos termos do disposto nos artigos 150, inciso 7º, e 151 desta lei. Inciso 28. Quadro. Moldura ou cercadura do próprio dispositivo de publicidade, é o elemento físico utilizado exclusivamente como suporte da publicidade. Inciso 29. Testada ou frente. É a linha que separa o logradouro público da propriedade particular, e que coincide com o alinhamento. Inciso 30. Unidade autônoma. É a unidade imobiliária de uso privativo resultante de condomínio urbanístico. Inciso 31. Uso comum. Espaços, salas ou elementos externos ou internos, que são disponibilizados para o uso de um grupo específico de pessoas, por exemplo, salas em edifício de escritórios, ocupadas geralmente por funcionários, colaboradores e eventuais visitantes. Inciso 32. Uso público. Espaços, salas ou elementos externos ou internos, que são disponibilizados para o público em geral. O uso público pode ocorrer em edificações ou equipamentos de propriedade pública ou privada. Inciso 33. Faixa de acesso área em frente a imóvel ou terreno, onde pode estar a vegetação, rampas, toldos, propaganda e mobiliário móvel como mesas de bar e floreiras, desde que não impeçam acesso aos imóveis. Parágrafo 1º. Na ausência de rubrica específica, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos poderá analisar a que mais se assemelhe ao meio de publicidade que se pretende licenciar, desde que não incorra nas proibições constantes desta lei. Parágrafo 2º. Quando o letreiro ou a placa forem destinado à divulgação de anúncio imobiliário, previsto no INC. Inciso 7º, do artigo 150, como forma de publicidade especial, deve ser observado o seguinte. Inciso 1º. Em cada imóvel somente admitir-se-á a colocação de 01 letreiro ou 01 placa, por imobiliária, limitada ao número máximo de 02 imobiliárias ao mesmo tempo. Inciso 2º. A metragem do letreiro, ou da placa deve ser de a linha A. No máximo 0,5 metros quadrados, meio metro quadrado, para imóveis individualizados ou lotes vagos de até 999 metros quadrados, 999 metros quadrados. A linha B. No máximo de 1,0 metros quadrados, 1 metro quadrado, para lotes com área de 1.000 metros quadrados até 4.999 metros quadrados. A linha C. No máximo de 2,0 metros quadrados, 2 metros quadrados, para lotes com área de 5.000 metros quadrados até 9.999 metros quadrados. A linha D. No máximo 6,0 metros quadrados, 6 metros quadrados, para lotes acima de 10.000 metros quadrados. A linha I. No máximo de 0,5 para edificações multifamiliares verticais ou horizontais. Inciso 3º. As imobiliárias contratadas deverão ter contratos por escrito com o proprietário do imóvel, autorizando a venda, ou a locação, e a colocação de 01 letreiro, ou de 01 placa, com prazo de, pelo menos, 60 dias de duração. Inciso 4º. Todo contrato deverá ter uma cópia desta lei como parte integrante, e também assinado pelo proprietário do imóvel, para que ele tenha ciência de seu conteúdo. Inciso 5º.
A responsabilidade de ter somente 2 letreiros ou placas afixadas ao mesmo tempo por imóvel é do proprietário, se ele assinar mais de 02 contratos com imobiliárias ao mesmo tempo, ou da imobiliária que estiver sem contrato assinado, e a sua não observância, incorrerá em multa prevista no artigo 179 desta lei. Inciso 6º. A instalação de letreiros ou placa de divulgação independe de divulgação imobiliária, independe de autorização da Prefeitura. Parágrafo 3º. A inobservância do parágrafo 2º deste artigo sujeita o responsável pelo anúncio, e, subsidiariamente, o proprietário do imóvel às sanções previstas neste Código. Parágrafo 4º. Fica a imobiliária obrigada a dar ciência ao proprietário do imóvel mediante termo de ciência e responsabilidade, de expressa disposição do artigo 147 desta lei, quando da contratação da prestação de serviço de divulgação de anúncios imobiliários. Artigo 148. As publicidades instaladas fora do perímetro urbano não poderão ultrapassar 40 m2 de face, sendo a quantidade máxima de 0,2 dispositivos sequenciais ou separados, respeitando uma distância mínima de 500 metros, entre estes ou outros meios de publicidade. Artigo 149. Os dispositivos de publicidade classificam-se em: Inciso 1º. Luminosos. Aqueles que possuem mecanismo luminosos próprio, ou que têm sua visibilidade possibilitada por luminárias, ainda que não fixados diretamente na estrutura do dispositivo. Inciso 2º. Não luminosos. Aqueles que não possuem mecanismos de iluminação. Inciso 3º. Animados. Aqueles que possuem programação de múltiplas mensagens, movimentos, mudanças de cores, jogos de luz ou qualquer mecanismo intermitente. Inciso 4º. Inanimados. Aqueles que não possuem nenhum dos recursos mencionados no inciso anterior. Artigo 150. Para os fins desta lei, não são consideradas publicidade promocional. Inciso 1º. Os que contenham, exclusivamente, a denominação da razão social descrita do documento de constituição, e o respectivo horário de funcionamento, colocada no local do exercício da atividade com área máxima de 360 cm², 360 cm². Inciso 2º. Os que contenham referências que indiquem lotação, capacidade e os que recomendem cautela ou indiquem perigo, desde que sem qualquer legenda, dístico ou desenho de valor publicitário. Inciso 3º. Os que contenham mensagens obrigatórias por legislação federal, estadual ou municipal. Inciso 4º. Os que contenham mensagens indicativas de cooperação com o poder público municipal, estadual ou federal. Inciso 5º. Os que contenham mensagens indicativas de órgãos da administração direta. Inciso 6º. Os que contenham indicação de monitoramento de empresas de segurança, sem qualquer legenda, dístico, ou desenho de valor promocional, contendo razão social ou nome fantasia e forma de contato, salvo as que possuírem área máxima de até 50 cm2 para residencial e 100 cm2 para atividade empresarial. Inciso 7º. Os que contenham mensagem alusiva à disponibilidade do imóvel para venda, aluguel ou destinação similar, através de anúncio, letreiro ou placa contendo somente o nome ou razão social, logomarca da imobiliária e forma de contato. Inciso 8º. Aqueles instalados em áreas de proteção ambiental, que contenham mensagens institucionais com patrocínio, conforme legislação específica. Inciso 9º. Os banners ou pôsteres indicativos dos eventos culturais, que serão exibidos na própria edificação, para museu ou teatro, desde que não ultrapassem 10% da área total de todas as fachadas. Inciso 10.
a identificação das empresas nos veículos automotores, aplicada em vinil adesivo em recorte, impressão digital ou pintura utilizada para a realização de seus serviços. Inciso 11. As que identifiquem. Alínea A. Hospitais, casa de saúde, ambulatórios, pronto-socorros e congêneres. Alínea B. Nos locais de construção, indicando os profissionais responsáveis por projetos e execução da obra, com seus nomes, endereços, números de registros no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura CREA, número da obra, nas dimensões exigidas pela legislação federal vigente e colocadas em local visível, sem ocasionar perigo aos transeuntes, em obras públicas ou particulares, e desde que, efetivamente, estejam prestando serviços nos locais. Alínea C. Nos vestíbulos de edifícios, condomínios ou nas partes externas e internas de consultórios, escritórios e residências, identificando profissionais liberais, sob condição de que contenham apenas nome, profissão ou especialidade, número de registro do Conselho, e o horário, com dimensão máxima de 60x 60 cm. Parágrafo único. Denomina-se letreiro ou placa provisórios de divulgação, o anúncio imobiliário previsto no artigo 147, inciso 28, como forma de publicidade especial, e sua utilização observará as metragens estipuladas pelo inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 147 desta lei. Artigo 151. Para os efeitos desta lei, os anúncios especiais são classificados em: Inciso 1º. De finalidade cultural, quando for integrante de programa cultural definido pela secretaria competente, de plano de embelezamento da cidade ou alusivo à data ou evento de valor histórico, não podendo sua vinculação ser superior a 30 dias. Inciso 2º. De finalidade educativa, informativa ou de orientação social, religiosa, de programas políticos ou ideológicos, em caso de plebiscitos ou referendos populares. Inciso 3º. De finalidade eleitoral, quando destinado à propaganda de partidos políticos, ou de seus candidatos, na forma prevista na legislação federal eleitoral. Parágrafo único. Nos anúncios de finalidade cultural e educativa, o espaço reservado para o patrocinador será determinado pelos órgãos municipais competentes.